Louvado seja Deus, saudações a todos, com a santa paz de Deus, no grato amor e doce amor de Jesus Cristo. Já vou chamar aqui o Bruno. Essa live promete bastante conteúdo, bastante assunto. Vamos lá. Glória a Deus. Pronto. Entrou rápido aqui. Poxa, e aí, tá me ouvindo bem, Bruno? Alto e bom som, tá ótimo. E você? Bem, graças a Deus, tô ouvindo bem, sim. Meu irmão, paz de Deus, Deus abençoe por aceitar o convite, né, de participar da live com a gente aí. Na verdade, você não vai participar, na verdade, a live hoje vai ser tua, né? Então, eu só vou fazer uma breve introdução. Para quem não conhece o irmão Bruno, ele é teólogo formado, dá aula na área, e o assunto que nós vamos hoje tratar é salvação e galardão. Ele tem um material muito rico. Como o assunto é muito denso, complexo, e deveria tomar muito mais tempo do que uma hora que o Instagram permite, nós vamos já dar início com esses 40 irmãos aí que já estão nos assistindo, até porque o Bruno trouxe um importante dado, que está tendo o jogo do Brasil, então a concorrência é alta. Então, agora eu vou marcar, e com essa live, Bruno, eu vou descobrir todos os meus amigos que estão assistindo do jogo e não vieram me assistir. Vou pegar eles tudo pela orelha. Agora, Boa. agora o cachimbo deles cai, agora eu pego eles no pulo. Irmãos, o Bruno vai dar a introdução, se apresentar, saudar vocês e já vai dar sequência, porque o material é bastante amplo e tem muito conteúdo para compartilhar nessa live. Bruno, a voz é tua, tá no teu pé a bola, meu irmão, fica à vontade. Edu, Deus abençoe, primeiro pelo convite, é uma honra para mim, me sinto de verdade honrado, acompanho já seu trabalho no Instagram, como já te falei, né, no PV, e é uma honra, um privilégio estar aqui, espero corresponder à altura, né, inclusive de quem não está assistindo o jogo e está aqui com a gente, né. Com relação ao tema, quando você me propôs e me fez esse convite para falar sobre salvação e galardão, me surpreendeu positivamente, tendo em vista que esse é um dos temas mais polêmicos que nós temos, por mais simples que pareça, é um dos temas mais polêmicos, né? E esses dois termos, né, salvação e galardão, eles fazem parte de uma matéria dentro da teologia que se chama teologia sistemática, que são as bases fundamentais do cristianismo. Lá tem a justificação pela fé, a salvação, gente. Para quem não está muito familiarizado com um tema que é chato, o termo técnico é soteriologia, né? Então, são as doutrinas fundamentais do cristianismo. Eu, inclusive, trouxe um roteirinho aqui, então vocês vão ver olhando para baixo aqui que eu trouxe um papel para não esquecer dos principais pontos. Então, eu separei aqui, primeiro, uma frase que não é minha, é de um professor muito renomado na área, que ele diz o seguinte: não somos pecadores porque peco. Eu não sou um pecador porque eu peco. Pois todos nós já caímos em Adão. Perfeito. Tanto eu, o Edu, e eu acho que você concorda comigo nesse ponto, né, Edu? Todo ser humano, ele já caiu lá em Adão. Então nós carregamos uma culpa do tronco da humanidade, da raiz do ser humano. E aí nós vemos um contraponto dentro da palavra que diz que a salvação ela é gratuita e ela é dom de Deus alcançada pela fé. E tem um verso muito bonito em João 3,36. Você falou que eu posso ler aqui a Bíblia, né? Tô com ela aqui do lado. Claro, meu irmão. Aqui a Bíbliazinha. Ferreira de Almeida, que eu sei que é padrão CCB, então vamos utilizar JFA, tá? Eu recomendo você para King James, né? Que eu sei que você tem. Tenho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós entendemos que o vínculo da salvação aqui, ele está ligado ao Filho de Deus, que é o que nós vamos entrar daqui a pouco.
Antes da gente entrar nesse Jesus e nesse termo salvação, o Joe falando padrão CCDS, mas você também tem a King James, né, Joe? O mais importante é a gente entender que a Bíblia ela tem dois polos importantes, o hebraico e o grego, né? De Gênesis a Malaquias, hebraico, de Mateus para frente, o grego, guardado algumas exceções dentro de Daniel, Ezequiel e assim por diante. Mas vamos lá. Então, o nome é muito importante, porque para o judeu e para a língua hebraica, o nome ele carrega a característica da pessoa. O nome carrega a própria pessoa. Sim. O adjetivo, o substantivo, o nome é fundamental. Por isso que toda a linha judaica, eles vão estudar o que nós chamamos de etimologia, que é a raiz da palavra, às vezes semântica. E a palavra salvação vem do hebraico, significa Yasha, que é o mesmo tronco hebraico de Yeshua. Que aí, gregonizando a coisa, né, no grego, ficou Iexus, né, ou Jesus. Então, Yasha e Yeshua significa Jesus. E concomitantemente, ou dentro desse pacote, a gente entende que se Yeshua tem uma ligação com Yasha, dentro do hebraico, nós entendemos que Jesus ele é a personificação da salvação. Perfeito. Entendendo que do grego o nome é soteria, por isso que o termo é soteriologia, que é a salvação. Então, tendo como base que o nome Yeshua é nome salvação, por isso que a Bíblia fala que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, as características daquele que possui o nome vai estar perto de nós. Toda vez que nós invocamos o nome de Jesus, o poder dele está sobre o nome dele. Por isso que o nome de Jesus, Ana, a gente não pode invocar o nome de Deus, Elohim, Adonai, né? Chamar Israel, né? Nós não podemos invocar o nome em vão, porque o nome tem um significado do adjetivo e do poder que ele traz. Por isso, quando nós invocamos o nome de Jesus frente ao diabo, ele vai ter que cair, porque esse nome é poderoso, não a nossa voz é poderosa. Para entender a Yasha, ou a salvação, existem 3 perguntas fundamentais. A primeira pergunta que eu faço, e vou continuar a introdução, que vai ser breve, é: do que nós somos salvos? Poxa vida, eu não cometi nenhum pecado, eu nasci sem pedir para nascer. Né? Do que eu sou salvo? O que é isso? Por que eu tenho que buscar a salvação? Mas existe uma reflexão antes disso, que eu quero deixar e está anotado aqui, que é uma reflexão minha. A salvação não pode ser uma angústia existencial, mas um modo de viver. Tem pessoas que, quando você já foi em reunião da mocidade, que a irmãzinha ou irmãozinho chora e fala: eu resisti à tentação, com aquela dificuldade, aquela dor, sendo que deveria ser a coisa mais maravilhosa do mundo ter resistido à tentação. E foi difícil, e foi uma luta terrível, quase que eu não me aguento. E aquela coisa, você percebe que os hormônios estão saltando pelas orelhas. Mas a salvação, ela não pode ser uma angústia. Porque o salvo, com a certeza da salvação, ele é feliz. Exato. Porque todo aquele que tem o Senhor como pastor, a característica do salvo é a felicidade dele. Quando você conversa com um salvo, ele vai sorrir ao falar de Jesus, porque está falando do Yeshua, da personificação da salvação. E por mais pífio que sejamos, ele é forte. Porque ele carrega a salvação. Então, a salvação não pode ser uma crise existencial. É difícil servir a Deus. Quando eu escuto isso, eu me lembro de Atanásio se jogando aos leões em nome de Cristo. Então a pergunta seria: será que eu de fato conheço esse Cristo? Será que eu conheço Yeshua? Será que eu entendi o processo salvífico na minha vida? Do que nós somos salvos? Se o pecado nasceu em Adão, e eu não tenho culpa nenhuma, mas a culpa é o broto, é igual quando você tem uma dívida, que é aquela dívida da família, sabe? Teu pai morreu com uma dívida, ou meu pai morreu com uma dívida, e nós herdamos essa herança da dívida. O pai de todos, o pai Adão, ou Abraham, ele deixou para nós uma herança, que é a herança do pecado. E sobre Adão é a semente de todo homem, biologicamente falando.
Quando nós somos salvos da culpa do pecado. Nós não temos culpa desse pecado. Esse pecado, ele foi pago no madeiro da cruz. Estou aqui em Brunão. É o Marcelo da praia de Ubatuba. Deus abençoe. Me corrige aí, tá, servo? Às vezes eu fico emocionado falando. Eu estou sem óculos, Edu, então não vou conseguir ler tudo aqui. Não, mas pode tocar, pode. Isso, tá bom, aí você tá vendo aí, né? O Joe tá aí. Somos salvos da culpa. Então, do que nós estamos sendo salvos? Nós estamos sendo salvos do inferno? Não, porque o inferno não foi nem inaugurado. O Largo de Fogo vai ser inaugurado, né? E ele está reservado para um grupo de seres, né? Que nós conhecemos isso dentro da escatologia, que é a história dos últimos dias, né? Enfim. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós cremos nele, entregamos a nossa vida para ele, essa culpa ela é apartada de nós. A culpa do pecado já não existe, porque nós não temos culpa desse pecado. Por quê? Ele, do qual nós invocamos o nome, Yeshua, ele pagou esse pecado para mim. Esse pecado foi pago no madeiro da cruz. Aí tem uma pergunta que ela é a consequência da primeira, que é: uma vez salvo, eu não peco mais? Será que eu não peco mais? Uma vez que eu estou perdoado do meu pecado, será que nunca mais eu vou pecar? E aí nós entramos numa crise existencial, principalmente quando você batiza aos 12 anos, e você fez uma live brilhante do que eu já assisti mais de uma vez, do porquê que nós batizamos com 12 anos, né? Pouca gente sabe que é por conta da mitzvah judaica. É uma tradição judaica da responsabilidade religiosa aos 12 anos. Né? Então, enfim, nós carregamos uma tradição judaica com uma força muito brutal. Sim. E aí nós falamos que uma criança aos 13 anos não pode mais pecar. E ela não sabe nem o que é o pecado. E ela vai pecar. Ela vai cometer pecados, por exemplo, a mentira, que é um pecado mortal, biblicamente falando. Então, se ela mentir para o pai que foi para a escola e cabulou, tá no capiroto. É muito pesado. É muito pesado. A mentira talvez seja o mais simples pecado para a morte que nós conhecemos e todo mundo peca. Principalmente se você trabalha com telemarketing. Então, todos aqui que trabalham com telemarketing provavelmente estão fadados ao inferno. Tô brincando, tá, pessoal? Não só telemarketing, mas todo vendedor. Se o vendedor ele depender de falar toda a verdade, vai ter que ter um departamento exclusivo do lado da porta do céu para negociar a entrada dele lá, irmão. Vai ser difícil. Departamento só para vendedor, uma portinha. Essa aqui é só para vendedor. E para advogado criminalista também vai ser complicado, viu? E que culpa é essa, né? E que culpa é advogado? Exatamente. O criminalista, sou o vendedor. Pois é. Paulo era um homem muito culto, né? Paulo era um homem letrado, filósofo, inclusive. E lá na carta aos Romanos, salvo engano, no capítulo 7, ele faz analogia ao bom cheiro de Cristo, ou ao bom cheiro da igreja, que nós carregamos o bom cheiro, enfim. Tem um monte de vendedor aparecendo aí, nós vamos ser martirizados. Você é apedrejado aqui hoje. Só uma brincadeira, sabe? Paulo ele fala o seguinte: nós temos que carregar o bom cheiro de Cristo. Nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita numa época para um povo e com um determinado linguajar. Sim. Tem gente biblista, né? Biblista aventureiro, ele odeia uma coisa que teólogo adora, que é o que nós chamamos de contexto. Mas eu sinto muito em falar que se a gente não entende contexto, nós vamos ficar presos a dogmas difíceis. E a interpretações individuais, né? De puro achismo aí. Brilhante. Brilhante. Se você ler a carta dos Coríntios, aos Coríntios, e interpretar ela literal, nós estamos perdidos. Sim. Aí, sufocado ou sacrificado, né? Enfim, tem um monte de termos que daria para entrar aí. Bom, guardado esse contexto histórico, é fundamental entender que quando Paulo fala do bom cheiro, ele está rememorando um povo chamado povo etrusco. E o que acontecia com esse povo etrusco? Quando acontecia um assassinato, por exemplo, se eu assassinasse alguém, eu matei alguém, eu não seria preso e eu não seria morto. Eles pegavam um defunto
e amarravam no meu corpo. Amarravam no meu corpo de tal forma que eu nunca mais, a partir daquele momento, ia me separar daquele defunto. Nunca mais eu ia me separar. Então o mau cheiro que estava no defunto e junto a mim, ia caminhar pelas ruas da cidade junto comigo, ia para dentro da minha casa, ia para casa dos meus amigos, ou seja, ninguém mais ia querer me receber, porque o pecado está grudado comigo. O pecado e eu somos a mesma pessoa. A culpa daquele assassinato, ela tá junto a mim. Eu estou engaiolado com o meu próprio pecado. Eu carrego a culpa. E toda vez que eu vejo aquele defunto em putrefação, em apodrecimento, com mau cheiro, eu vou recordar do rosto dele morrendo na minha frente. Então essa culpa é uma culpa que angustia o ser humano, a ponto dele pedir a própria morte. Porque quando você tem a noção do seu pecado, você tem vontade de perder a própria vida. Você tem vontade de se rasgar inteiro. Quando o homem tem consciência do próprio pecado, e ele entende o próprio pecado, à luz de Cristo, você se sente envergonhado e constrangido. Então, Paulo, o que ele estava falando? Que aquele homem, aquele etrusco, quando você consegue quebrar as algemas dele, daquele defunto, é como se aquela culpa não existisse mais. Por isso que nós somos salvos da culpa e carregamos, então, não o mau cheiro do pecado, mas o bom cheiro de Cristo. Romanos 7, salvo engano, do 20 para frente, diz exatamente isso com as palavras da época. E aí a consequência disso, que a partir do momento que nós somos desamarrados, desatados da culpa desse pecado, desse assassinato cometido contra mim mesmo, quase um homicídio, eu me torno um embaixador de Cristo, segundo o próprio Paulo diz, né, entre as suas cartas. Eu não ficar citando carta, tá? Vai ficar muito chato, né? Porque o irmão decorou tudo, né? Mas os irmãos aqui sabem que Paulo ele fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? Embaixadores do Evangelho. O que é um embaixador? Embaixador é a representação máxima de um país através de um homem. Ou seja, se o Eduardo é embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele tem uma casa que aquele terreno é o Brasil. É o próprio Brasil dentro dos Estados Unidos. Imagina que se algum soldado americano entra no quintal da sua casa, isso é uma declaração de guerra, Edu. Uma invasão. É uma invasão ao país, não à sua casa. Ou seja, se nós somos embaixadores de Cristo, qualquer acesso ao nosso quintal é guerra. Qualquer acesso ao quintal de um embaixador é guerra. Deus ele não vai perder os seus embaixadores, como muitas igrejas e denominações dizem. Pecou, acabou. Minha embaixada fecha, acabou. Não é tão simples assim. Há um grande exército rogando arrependimento e gritos de perdão. Então vós sois e nós sois embaixadores de Cristo. E a pergunta que procede ou que segue esse comentário é: se somos salvos da culpa do pecado, como é o processo de salvação? O processo de salvação, aí eu escrevi aqui, me permita uma cola, que é: fui salvo, estou salvo e serei salvo. O processo de salvação é: fui salvo, estou salvo e serei salvo. Olha a trindade, né? Então, eu fui salvo, eu estou salvo e eu estarei salvo. Bruno, o que você está querendo dizer com isso? Todos nós conhecemos aquele versinho que me fugiu, onde está escrito que é: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Aí tem outro que é assim que eu vou ler aqui. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, olha só, não pereça, mas tenha vida eterna. Novamente o crer apareceu. O verbo crer, que é um particípio ativo dentro da língua portuguesa. O que é um particípio ativo, pessoal, explicando? Particípio ativo é a mesma coisa da palavra presidente. Presidente não é uma pessoa. Presidente é uma função ininterrupta. Presidente é um processo. O crer é um processo ininterrupto. Eu não creio uma vez, eu creio todos os dias. Eu creio todos os momentos, eu creio todos os minutos. Eu creio em todas as situações. Eu creio na dor, eu creio na alegria, eu creio no sacrifício. Eu creio quando eu peco, eu creio quando eu não peco. Eu creio quando eu oro, eu creio quando eu estou lavando a louça.
Esse particípio ativo, ou seja, o crer ele é um processo, ele significa que o processo de crer em Cristo, ele não termina no batismo, ele não começa no batismo. Ele dura a minha vida inteira. E nós, às vezes, somos enjaulados num fardo denominacional, dizendo que nós precisamos ser perfeitos e não pecar. E se você pecar, você não tem o céu. E muitos se engaiolam nisso. E eu sinto dizer que o fardo é leve, o jugo é suave, e que esse particípio ativo nos salva, até mesmo dentro da língua portuguesa, lembrando que o grego, quando você vê do grego o verbo crer, ele é um particípio ativo dentro do próprio grego, no koiné, é o processo de crer. Esse processo é uma ação de desenvolvimento que não dura um dia, que não dura 2 dias, é a vida inteira. E o perfeito vem do latim feito por completo. E nenhum de nós será feito por completo, porque nós estaremos num processo ininterrupto de crer em Deus. Alguns vão entender a religião com 5 anos e vão crer de fato na cruz do lado dele, falando, eu mereço estar aqui, mas ele não. Alguns vão acreditar quando na velhice, no leito de morte, e etc. Como, Bruno, que você explicaria, então, tudo isso até aqui nessas 2 perguntas? Que o entendimento sobre a salvação é quando você percebe Deus através de Cristo. E quando você percebe que você não tem culpa daquilo. Ou que a sua culpa ela foi imputada, ela foi tirada de você. Isso vai fazer sentido quando eu explico, Edu, se você me permite, Claro. se alguém aqui nessa live já sentiu culpa de algo. Quando você cometeu um erro com a sua esposa, com a sua família, ou um erro financeiro, ou um erro de ser grosso, o sentimento de culpa, ele te agoniza. O sentimento de culpa é aterrorizante. A compreensão que nós somos pecadores, eu não peco, eu sou pecador. Por isso que a Bíblia diz que todo homem é pecador. E que mentiroso é aquele que diz que não é, porque por mais que você batizou, bonitinho, você é pecador. Mas nós temos um grande advogado. E, em resumo, a terceira grande pergunta é, Bruno, então o que é a salvação? E a resposta é simples, mesmo parecendo que não é simples. A salvação é a mudança de reino. Porque quando eu tenho a culpa do pecado, eu estou na potestade da treva. Eu estou na potestade da culpa. E se eu tenho culpa, eu tenho acusador. E se eu tenho acusador e acredito na acusação, eu vou me dobrar e vou me dobrar e vou me dobrar e vou ser participante desse reino, dessa potestade de treva. Mas quando eu entendo Cristo, quando eu entrego a minha vida a Cristo, quando eu estou abraçado com esse crer e me jogo nos braços de Cristo, e estou livre da culpa, eu saio do reino da treva. E automaticamente eu sou transladado para o reino da luz. E a pergunta que eu poderia fazer aqui, Edu, nós poderíamos fazer juntos, que eu sei que você é um portador do Evangelho e que tem minha profunda admiração, e essa verdade é uma verdade de coração e alma, é a seguinte, todos nós aqui cremos em Jesus, de verdade. Se ele aparecesse aqui agora, você ia falar, eu não cortei o cabelo, eu não usei bermuda, eu não fui na praia, eu não fui no cinema, ou você ia gritar, eu não sou nada! Eu não mereço nada! A segunda opção é a correta. Ou você gritaria, me perdoa. É muito forte, porque nós não vamos entregar nossas obras se ele aparecer. Jesus, eu não fui no cinema assistir Titanic. Você não vai lembrar de Titanic. Jesus, eu não vi o São Paulo ser tricampeão mundial. Você não vai falar isso. Você vai falar, me perdoa. Eu sei que eu errei em alguma coisa, me perdoa, me perdoa. Eu quis te amar e não consegui. Eu quis ser melhor e não consegui. Eu quis falar das tuas belezas e não consegui. Eu tentei, mas eu sei que eu não consegui. Esse é o entendimento do reino. É o entendimento que nós temos que estar sempre em humilhação, em arrependimento. E quanto mais arrependido e humilhação, mais dobrado a Cristo estaremos e mais longe do pecado. Sabe o mais interessante de eu falar sobre isso? E aí eu continuo. Se eu estiver falando demais, você me corta, tá? Pode ficar à vontade. Isso mesmo. Eu sou um pecador da congregação. Eu sou um pecador. Eu pequei. Eu perdi minha liberdade. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu me arrependo do meu pecado.
Só que por que eu me arrependo e digo, eu pequei, as coisas aconteceram errado, eu era um pregador da palavra, muitos aqui me conhecem. Por que eu não tenho vergonha de falar isso? Porque eu sei quem me chamou. Eu sei, eu não consigo. E se ele me pôr no inferno, ele é Deus. E se ele me pôr no céu, ele é Deus. Eu sou um nada quando eu não tinha pecado, e eu sou um nada pecador. Então eu sou um nada de qualquer jeito. O resultado é o... A minha única, a minha única esperança é Cristo. Eu não tenho outra. E eu não tenho que me arrepender estando no último banco da igreja. Eu tenho que me arrepender na minha vida. Porque a salvação, ela é um modo de vida. Aquela máxima. Ela é um modo de... Aquela máxima. Pode falar. Acho que foi Oséias que disse, né, salvo engano, que não é para rasgar os vestidos, né? E sim rasgar o coração, né? Ele dizia, salvo engano, é Oséias, eu não estou bem lembrado. Mas é essa questão dessa penitência a ser paga num último banco, ficar se flagelando, como não mereço estar aqui, mas desde o primeiro até o último não merece estar na presença de Deus, como pelas suas próprias condições e méritos, né? Nenhum de nós, em nenhuma qualificação, nem nada que nós vamos fazer vai nos estabelecer esse status, né? Vai nos alcançar esse status em qualquer momento. Fazendo bem, fazendo mal, o status é o mesmo, né? Não que não há consequência pelos nossos atos. Isto, sim, né? Tem que deixar isso bem claro, e existe. Mas desde a criancinha mais tenra, ela já herdou aquilo que você falou dos etruscos, né? Herdou o Adão amarrado na costa dela, né? Exato. Tá amarrado. Tem uma algema. Tá amarrado na costa. Tem um cheiro ruim. Tem um cheiro ruim. Uma vez uma irmãzinha fez uma pergunta, né? Irmão, mas quando é que eu me tornei condenada? Foi no dia que você nasceu, né? Você colocou a carinha para fora da tua mãe, você já estava condenada. Mas criança, não, eu falei, isso é questão de linha temporal. Você está coberta pela inocência, porque só você não tem a consciência do pecado. Então é uma coisa que você precisa deixar entendido. Mas a tua natureza, por si só, se fosse execução de justiça e tirasse fora da equação a tua inocência, era inferno. Não tem outra saída. Todos nós estamos condenados. Vai lá, Brunão, toca. Pode tocar, perdoa aí. Tem algum comentário aí? Eu realmente estou sem óculos e... Não, eu não. Tem gente eu não sei que os irmãos no WhatsApp. quiserem jogar na caixinha de pergunta aqui da própria live, tem aqui o pontinho de interrogação. Se quiser, eu dou uma olhada, mas você pode tocar a linha de raciocínio por causa do tempo, para a gente aproveitar, porque a gente vai ter que entrar no galardão ainda, se concluir esta parte. Fica à vontade, pode tocar. É porque o WhatsApp aqui não para, então eu tô falando aí, não sei o quê. Ah, é? Ok. Mas então... Pessoal, quem não saudei, tá saudável. Falando no chat, se vocês quiserem mandar alguma pergunta relevante, manda no pontinho que tem aí, o pontinho de exclamação, vocês clicam em cima e redigem, eu dou uma olhadinha. E aí, se for penitente ao assunto, né, se estiver envolvido com o tema, eu passo para o Bruno ver se dá para dar atenção ou não. Mas pau na máquina, Bruno, para a gente encher de conteúdo aí, vai lá. Essa mudança de reino, quando a gente muda de reino, a gente muda o comportamento da gente. E não é um comportamento de fora para dentro, é um comportamento que nasce de dentro para fora. Primeiro eu vou trocar minha roupa para depois trocar o meu interior. E o meu interior, eu sou amarrado em inconsciente e consciente. Esse processo é um processo que vai combater a minha própria natureza humana. Porque, por mais que eu não tenho mais o defunto amarrado a mim, etrusco, eu vou ter a memória etrusca. Então, o meu consciente e o meu inconsciente, a minha razão humana, o meu psique humano, ele está amarrado com o pecado. O pecado me quer de volta. E ele tem a consequência, isso é um fato. Existe dentro da teologia, Edu, aproveitando o gancho da sua boa fala, existe apenas uma unanimidade entre todas as religiões do mundo. Do hinduísmo ao mormonismo ao protestantismo, que é a lei da semeadura. Plantou, colheu. Eu colhi, durante alguns anos, o fruto do meu próprio pecado. Nossa! Mas para mim era uma honra, porque cada fruto de dor, eu falava, se eu estou sofrendo isso aqui, eu não sou nada perto de Agostinho de Hipona, Atanásio de Antioquia, eu não sou nada perto de Policarpo de Esmina, que nós vamos falar sobre eles. Então, a cada não, a cada ausência de convite, porque
Antigamente, você deve, por você ser um homem de Deus, e muitos aqui são, vocês recebem convites para congregar e vai todo mundo, tem pizza para todo mundo, mas a pessoa que peca não tem mais. Pensa que você, domingo, você espera um convite para congregar, você é um estranho. Isso é um preço caro, é doloroso. Então, e existem outras dezenas de processos que uma pessoa que peca passa, que hoje meus vídeos, as minhas mensagens são para esses pecadores, tipo assim, não se mata. Existe uma salvação para isso. Existe um público pecador, que é um público que está à beira do abismo emocional. Sim. Que está sendo torturado, e é um público, muitas vezes, que está clamando por Deus, né? Que foi um acidente, né? Que foi uma derrapada na pista. E procure o Edu, vá no canal Alvo do Evangelho, procure pessoas que vão cuidar de você através da palavra, tá? E vão cuidar bem. Então, e a última, posso perder a salvação, né? Essa é uma pergunta muito clássica. Então, talvez eu trouxe as 4 perguntas mais polêmicas, e essa eu vou deixar em aberto, porque aí é opinião. Vai depender de qual linha teológica você acredita, porque não existe verdade absoluta. Todos aqui já ouviram falar aquele termo, você caiu da graça. Né? Esse termo caiu da graça não é bíblico, tá? Isso é arminiano, tá? Foi Armínio que diz. O termo cair da graça é um termo completamente arminiano. Então, se você é arminiano, você vai acreditar que é possível você perder a salvação. É possível você perder. Desde que você seja um apóstata da fé. Você peca e você se arrepende e você está em Cristo. Você peca e se apóstata da fé, você está fora. Sim. O calvinismo vai te falar que você está salvo, não perde a salvação. Você pode ser o bandidão que for. Se você salvou, né? Ou não. Sem Ou chance. se você não for, Ou não. não é escolhido, tchau, obrigado. Pode fazer o que você quiser. Lasco. Bom, eu sou declarado arminiano, tá, gente? Para quem me perguntou essa semana aí, arminiano. E o arminianismo clássico, tá? Aquele que a graça é irresistível, por aceitação humana, enfim. O crer e for batizado, a ação, enfim, é totalmente nosso. E aí eu vou encerrar minha reflexão sobre salvação e aí vou entrar em galardão, né? Sim. Com um verso. Então eu iniciei com um verso, né? Que foi João 3:33, 36. E aí eu encerro com um verso e eu vou chamar a atenção da nossa audiência aí. O qual nos tirou da potestade das trevas. Exatamente o que nós falamos, né? Tirou do reino das trevas. Potestade é império. É força. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, eu saio do reino da treva e entro no reino do amor. Eu saio do reino da culpa e entro no reino da bonança. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Perfeito. Gente, Jesus Cristo e a graça são as coisas mais lindas que a gente pode. Nós não somos merecedores. É muito forte isso. E quanto mais a gente fala disso, a vontade que eu tenho é de dobrar meu joelho aqui. E agradecer. É de falar. E falar, puxa, por que eu? Por que tu morreste também por mim? Porque a minha filha, eu tenho uma filha, a minha filha mais velha, ela tem 1 ano e 4 meses. E propositalmente eu coloquei o nome dela de Eva. E é muito raro um crente colocar o nome da filha da primeira pecadora. E tem um porquê muito bonito em torno do nome Havá, que é a maior expressão de amor, do amor de Deus para com o homem Adão, né? Com a sua própria mão ele desenha o maior presente, o primeiro presente que ele deu para o homem. E uma outra área a gente pode falar sobre Adão e Eva, que é maravilhoso. Essa minha filha, ela tem 1 ano e 4 meses, ela vai pecar muito até os 18 anos, e esse pecado dela, eu vou falar para ela um dia, ele já te perdoou e ele te amou primeiro do que o papai. E se o papai ficar com raiva com você, esse Jesus não vai ter raiva de você. Basta você amá-lo incondicionalmente. E se você amar esse Jesus simplesmente pelo que ele é, nós vamos lembrar da frase de Radá, no século V, uma judia, que aos 14 anos diz o seguinte: se eu te amar por medo do inferno, coloque-me no inferno. Se eu te amar pelo céu, não me dê o céu. Mas se eu te amar pelo que tu és, eu serei digna de ti. Perfeito. Então, Yeshua, Shema Israel, Adonai Elohim.
Esses dois tipos de crente precisa de refletir e rever seus conceitos, né? Crente pela recompensa ou crente pelo livrar da sentença, né? Por medo da sentença do inferno ou por almejar o céu apenas, né? O famoso "tamo juntos pela vida eterna" fala-se às vezes até inconscientemente, né? Fala, oh, tamo junto pela vida eterna. Mas se você for dar uma analisada friamente, você vai falar, não é por isso que nós estamos juntos, não. O conceito é outro. É Exato. pela pessoa de Cristo, né? É, Não segui-lo pelas bênçãos, e sim pela pessoa das bênçãos, né? Pelo abençoador, não pelas dádivas, mas pelo doador das dádivas, né? Top. e entender que nós não somos merecedores disso, que ele fez isso de forma tão gratuita. É igual um amigo que te empresta um dinheiro. Você não vai amar o dinheiro, mas você vai ter uma consideração tão profunda por aquele amigo, porque talvez ele lembrou de você quando ninguém tinha lembrado. Por que nós temos gratidão pelo médico ou pelo psicólogo? Não é pela cura, é porque talvez foi a mão que se estendeu quando todas se esconderam. Jesus, ele foi a mão que apareceu quando nenhuma mão era possível de aparecer. E nós não sendo merecedores dessa mão, apenas por gratidão, sem medo do inferno. Porque se nós somos crentes com medo do inferno, você vai entrar numa igreja que vai sair expulsando o demônio, né? Sai capeta, cai cavalo, cai cavaleiro e diabo. Você vai ouvir tanto diabo e é uma igreja que tem tanto medo do inferno, mas não conheceu a graça. Perfeito. Então nós vamos ouvir muito o termo diabo. Muito, muito, muito. E pouco. As pessoas amam Jesus por quê? Porque ele pode me levar para o céu. As pessoas deveriam amar Jesus por gratidão, porque ele fez o que ninguém faria. E amá-lo porque ele fez, não porque ele pode me dar. Mas ele fez, eu não mereço, porque nenhum homem merece. Mentiroso é aquele que está aqui nos ouvindo e nós falando que nós não pecamos todos os dias. O nosso olho peca, a nossa mente peca. E ele já te perdoou antes de você acordar. Mesmo quando o seu sonho pecou. Porque o nosso sonho é pecaminoso. O nosso inconsciente deseja, de forma enrustida, muitas coisas que nós não falamos. Então, e a Bíblia diz que se a tua cabeça pensou, você já pecou. E aí a psicanálise vai te falar que a única coisa que você não controla é o seu próprio pensamento. Ou seja, você está etrusquianamente falando, amarrado ao seu pecado, exalando o cheiro do pecado, até que você entenda Jesus Cristo e a sua vida saia do reino da treva e venha para o reino da luz. E você começa a conseguir entender que você não tem culpa desse pecado. E a ausência da culpa, ela é um sentimento libertador. Me permita, tá, Edu? Eu não costumo falar isso, mas assim, se tem alguém numa situação dessa, parecida com a minha, você não tem culpa. Já tá pago. Fique em paz, tá bom? Descansa que tá tudo certo. Bom, só fazendo um resumo, nós trouxemos uma frase: não somos pecadores porque pecam, mas porque o nosso rebento tronco é em Adão. A reflexão 1 foi: a salvação não pode ser uma angústia existencial, mas um modo de viver. Falamos das 3, do que é a salvação, né, que é Yasha, que é o rebento do nome Yeshua, sotéria, que é o termo grego para salvação, então isso foi explicado. Do que somos salvos, como é o processo da salvação, né, que o crer é um particípio ativo, é um processo que nos conduz à perfeição. Terceira pergunta foi o que é a salvação, que é a mudança de reino, e se podemos perder a salvação ou não. Esse se podemos perder a salvação ou não, como entra em teologia arminiana e calvinista, é uma outra live para explicar isso. E por último, nós encerramos essa parte da salvação falando sobre Colossenses 1, 3, 13 e 14, tá? Posso falar em galardão? Você quer complementar? Não, Fica à vontade em me corrigir também. pode tocar, que a gente tem aproximadamente aqui uns 30 e poucos minutos, acho que dá tempo, né? Só para os irmãos entenderem, a gente falou de forma muito resumida sobre salvação, tá? Daria para a gente transitar em salvação em todo o Velho Testamento, falando dos sacrifícios, mas eu acho que aí tem muito biblista aventureiro que fica colocando muito isso na internet. Então eu fui de forma rasa, Edu, Sim. explicando a salvação num contexto mais salvífico em Jesus Cristo. Sim. Falar de salvação no Velho Testamento é simples. Todo sacrifício de animal aponta para Jesus, tá, gente? Então, lê o sacrifício de animal, a Bíblia é cristocêntrica, vai apontar ali para o sacrifício de Jesus. Todo sacrifício animal. Um exemplo, o cordeiro lá em Moriá. Qualquer sacrifício animal. Sangue espargido, pia de ouro, tudo isso
Joga em Cristo que você interpreta. É simples, tá? Isso nem Deus primeiro lá em Adão, né? No Éden, o primeiro animal inocente que foi sacrificado, já Sim, prefigura, né? prefigura, prefigura. O próprio Adão, né? Quem foi o último Adão? Ele é o primeiro e Cristo o último. Exatamente. Então tudo é Cristo, tá, pessoal? A Bíblia é totalmente cristocêntrica. Galardão. Bora lá. Eu cheguei, eu cheguei aqui em casa hoje, a minha esposa ela é médica, né? Ela é pediatra e psiquiatra. E aí eu falei, amor, hoje eu tenho uma live com um irmão famoso aí no YouTube, rapaz. Irmão Fala isso não. tem seguidor. Fala isso não. Eu fiquei até com vergonha, fiquei até com vergonha. Vamos ver se eu dou conta. Não pode E aí, enganosa. Propaganda enganosa não vale, irmão. Deixa isso aí pra lá. não, não é enganosa não, João. E aí ela falou, mas tal, qual que é o tema que você vai falar? Ela me chama de Preto. Preto, qual que é o tema que você vai falar? Assim, salvação e galardão. Ela falou, o que que é galardão? A minha esposa, bem informada, né? Tá aqui assistindo a gente. Ela não soube dizer o que que é galardão. Por quê, gente? Para o meio crente pentecostal, a palavra galardão, ela é dita em todo culto. Mas para o meio fora dos crentes, galardão é uma palavra que você fala, que trem é esse? Sim. Então, galardão é uma palavra do português que está praticamente em desuso. É um português de Portugal arcaico. Então, se você está tentando entender galardão a sua vida inteira, lendo a Bíblia JFA, você nunca ia entender. Principalmente bugando. Porque galardão é uma palavra completamente em desuso. A Bíblia foi transliterada do hebraico para o alemão e depois para o português. Enfim, então galardão, gente, esquece a palavra galardão, tá bom? É a mesma coisa da palavra morte. A palavra morte no grego é thanatos. E muitas vezes que a palavra thanatos aparece no grego no Novo Testamento, esse thanatos não é necros, é a separação. A morte é a separação. E quando a Bíblia fala da morte da carne, é necros. Tanto que essa cultura do povo etrusco chama necrofagia. Se você colocar no Google aí, necrofagia no povo etrusco, vai aparecer tudo isso que a gente conversou aqui, mas de forma muito mais ampla. Tá? Então, assim, algumas palavras são importantes, tá, gente? Então, cuidado com revelações a esse respeito, tá? Galardão, então, pessoal, é de uma palavra com uma raiz no hebraico chamada sahar. Sahar significa salário, pagamento, recompensa. Então, tudo que aparecia como salário, pagamento e recompensa, pegaram e traduziram para galardão. Perfeito. Tá? Tudo. Salário, pagamento e recompensa. No grego, Novo Testamento, é mistos. Mistos significa salário, pagamento e recompensa. Mas nós, português de Portugal, colocou tudo galardão. Então, tudo que nós vemos de galardão, nós falamos, lá no céu eu vou ter uma pedrinha, vou ter uma casinha e tal. Existe uma recompensa? O céu vai ter casa? Casa tem por causa da chuva, frio e tal. Então, calma. Vamos para os partes e aqui é muito rápido, tá? Então, olha lá. Então, eu começo falando de um verso no livro do Apocalipse, que eu vou pedir atenção de vocês aqui. Vai lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu, Deus, hein? De comer o maná escondido, ou seja, o maná está escondido. Alguém sabe aqui qual que era o sabor do maná? Você já teve live disso, Edu? Não. Eu vi algumas coisas, mas como eu não tenho certeza, aí eu não fico replicando aquilo que eu não sei. Eu ouvi falar algo semelhante ao mel, mas eu não sei se é bem isso aí, não. Eu estou bem fora dessa ideia, tenho a menor ideia do que seja. Tem uma boa. Vai lá. O maná tem o gosto do sabor da comida que você desejava no momento da fome. Ah, é? Que interessante isso. Essa é boa. Mas não é isso, mas essa é boa. O maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. Então, o que está falando aqui a palavra? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando para a igreja. Ao que vencer, se você vencer, cara, e mina, eu vou te dar um maná escondido. Você vai sentir o sabor da comida mais preciosa que a terra não conheceu. E eu vou te dar uma pedra branca. E na pedra, um novo nome. Um nome escrito. A qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Opa! Você vai ter um nome no céu que ninguém vai saber. Vou repetir, tá? Vai lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca.
e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão somente aquele que recebe. Apocalipse 2, verso 17. Ou seja, o nome que você vai ter no céu, só você vai saber e só quem te chama vai saber. Por isso que ele fala, eu vou te chamar pelo teu nome. Eu te chamo pelo teu nome. Com base nisso, eu vou ler o segundo verso e já vou entender o que é o galardão. Se o meu nome só eu sei, o meu galardão também só eu vou saber. Porque se eu soubesse o galardão do Edu, haveria dissensão celestial. Nem o nome e nem o galardão. O galardão é eu e Deus. Porque tem gente que é mudo, surdo, não faz nada, mas ora por todos nós que estamos aqui. Tem um galardão para ele. Tem uma irmãzinha lá que não prega, não faz nada, só sabe fazer a comida para o marido em casa, congregar no domingo e ir para casa. Tem um galardão do próprio Deus para ela e uma pedra branca com um novo nome. O nome que não sujou aqui embaixo, o nome que ninguém falou mal, o nome que Deus a amou antes da fundação do mundo e um galardão reservado para ela. Galardão é salário, pagamento e recompensa. Há uma recompensa pelas suas obras. Ela não vai ser esquecida. Porque 25 de São Mateus tem uma ordem lá. Se você levar de vestir para esse, para mim está fazendo. Sim. Se você levar de beber para aquele tem sede, para mim está fazendo. Ele vai esquecer disso aí? Não. Se essa obra nos salva, para que é feita? Então, existem duas coisas. A fé é para a salvação. A obra é para o galardão. Por isso que a fé sem obra é morta. A fé, eu sou salvo pela fé. Uma vez que eu tenho fé na minha salvação, as minhas obras estão embasadas em 25 de São Mateus. O pobre é meu amigo, a viúva é minha amiga. Eu vou fazer obras espontaneamente pela fé porque eu sou um salvo. Eu vou anunciar o evangelho porque sou salvo. Então eu teria a recompensa pelas obras. Tá? 2 Coríntios 5:10. Todos deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos sem exceção. Minha esposa passou aqui e falou que eu estou quase acordando minhas filhas. Eu estou falando alto, Edu? Não, para mim está perfeito. Minha filha. Mas se ela falou... Passou correndo a certa. Se ela falou, você concorda para que tudo lhe vá bem. É isso aí. A minha esposa tem quase 1,50 m, ou seja, quanto menor, mais brava. Perigosa, então. É. Você sabe, né? Eu sei. Todos deverão comparecer diante do tribunal de Cristo, sem exceção. Cada um dará conta das suas obras e terão ali o que? A recompensa, o galardão sobre elas. Mas aí tem um ponto, pessoal, que é um ponto escatológico. Posso entrar nele, Edu, e errar? Fica à vontade, meu irmão. Dá tempo, dá tempo. Existem 5 tipos de julgamento na Bíblia. E eu sei que já foi feita uma live aqui sobre escatologia, eu não quero invadir o espaço que já foi dito. Na verdade... A Bíblia... A live do Rafa, eu e o Rafa, foi mais para esclarecer o que é. Não defendemos nem A nem B, apenas esclarecer o que é, o que existe. Foi só para demonstrar o que existe. Fica à vontade. Legal, eu não quero invadir os espaços aí, tá? A escatologia de forma... Porque a teologia, irmãos, existem aventureiros e existem pessoas que estudaram. E a teologia não é uma verdade absoluta, ela é um meio de estudo. Só que tem um problema. Pensa você abotoando uma camisa. Se você não estuda teologia e você pega 5, 10 livros e dá uma resposta falando com base teológica, é como se você abotoasse um botão errado. Todo o resto da camisa vai ser errado. Cuidado com aventureiros escatológicos e teológicos, tá? Cuidado. A Bíblia ela narra 5 tipos de julgamento. O primeiro julgamento é a cruz. O segundo julgamento é o tribunal de Cristo, que é esse citado em 2 Coríntios 5:10, que todos nós compareceremos. O terceiro julgamento é o julgamento das nações, aquele do Mateus, bodes e ovelhas. Tem o julgamento de Israel e o trono branco, que é o Bema, que é o tribunal de Cristo, mas é o trono branco. Esse tribunal de Cristo, que está em Romanos 14, 2 Coríntios 5:10, que é diferente do trono branco, de Apocalipse 20, e para entender isso tem que entender escatologia. Tribunal de Cristo é uma coisa, trono branco é outra. Todos os que comparecerão ao tribunal de Cristo para dar conta às suas obras e receber a recompensa são salvos. Esse julgamento é da igreja. Esse tribunal de Cristo é o tribunal para a igreja, são para os salvos. Todos os salvos vão rememorar suas obras e receberão um galardão ou não. E esse galardão ele é individual, ele é pessoal.
ele é transcendental às minhas sensações de alma para com Deus. É o meu, é a minha chance, eu, Cristo, frente a frente. E face a face o verei. Nós teremos uma chance no tribunal de Cristo. E o tribunal é o juiz e o julgado. Então, Eduardo, você vai ter a sua senha. Eu vou ter minha senha no tribunal de Cristo. Então, você vai ter essa chance para falar, me explica. Por que minha mãe foi primeiro? Por que meu filho foi primeiro? Você vai ter lá o tribunal de Cristo e vai assim, olha, você teve uma obra assim, assim, sabe? Está aqui sua pedra, com seu novo nome. Eu quero estar lá. Está aqui sua pedra, está aqui seu galardão. Eu vi você fazendo isso para a viúva, eu estava do seu lado nesse momento. O trono branco é para condenar. Então, quando você estiver diante do tribunal de Cristo como igreja, é uma coisa, o trono branco é outra. Essa é a confusão que todo mundo faz. A gente pega Apocalipse 20, e aí tem umas revelação bonita com Apocalipse 20, numas igrejas fervorosas, que aí pega Apocalipse 20, faz ponte hermenêutica com 2 Coríntios 5, vira uma salada. Você já comeu? Eu não gosto, gente. Salada que tem doce e salgado é um trem estranho. Eu não gosto, tem gente que gosta. Mas na teologia não dá. Então fez sentido sim com o julgamento? Você pode entender harpazo e parousia, né? O primeiro advento para a igreja e a parousia para Israel. Né? Isso dentro do pré-tribulacionismo, no amilenismo, no milenismo, no meso. Entender os 5 julgamentos, você vai entender que no primeiro julgamento não tem condenação. É recompensa, é galardão. Você vai ter galardão. Só que aí, existe no céu uma palavra chamada equidade. Eu não sei o galardão do Eduardo, o Eduardo não sabe o meu galardão. Isso é pessoal, assim como o nome. Aonde eu provo isso? Apocalipse 2,17. Nem o nome do Eduardo eu vou saber, muito menos o galardão, mas ele vai ter. Pô, aonde nós entendemos esses 5 julgamentos? Nos períodos interbíblicos, nos períodos bíblicos e no desenho escatológico que a própria Bíblia diz. E aí eu vou trazer Mateus 10:42. Eu acho que eu tenho o quê? 5 minutos? Não, tem mais. Pode ir. Pode ir. Tá. Aquele que der de beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Em algumas Bíblias estão galardão. Sim, perfeito. Tudo que é recompensa, pagamento, salário é galardão. Não vai perder. Gente, nem um copo com água vai ser esquecido. Todo gesto. Existe o Dimas, que é o bandido da cruz, né? Que foi ruim a vida toda e no último momento foi salvo. No último momento. Existe o crente que foi crente a vida toda e aos 75 do segundo tempo, não existe, né? Aos 45 do segundo tempo, pecou. Ferrou, velho. Deu ruim no último momento. O cara foi e mentiu para a mulher dele. Olha que trem. Falou que tomou coca, mas era cerveja preta. Deu ruim para ele. Nada vai... Então, e aí? A salvação é imerecida. Sim. O galardão é a obra. Porque nada... Cada prateleira é a sua prateleira. É xícara, é xícara. Então, a salvação é uma prateleira imerecida. O galardão é por obra. É recompensa. Então, a sua obra vai ser pesada. É recompensa, é pagamento. Você vai ter. Então, porque ser evangelical... Assim como Dimas teve a recompensa no último momento... Quem trabalhou a vida toda vai ter que ter, uai. Sim. Não, onde está isso? Vamos lá. Estou fazendo uma ponte no julgamento do tribunal de Cristo, tá? Não estou misturando os tribunais. Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Cada um onde? No tribunal. Então o galardão é dado a cada um, não é público. Bruno, onde você vê isso? Quando os 24 anciãos pegam a sua coroa e jogam... O que é coroa na Bíblia, pessoal? Coroa na Bíblia não é coroa de salvação, nós vamos entender isso aqui. Ela também é coroa de salvação. Coroa na Bíblia são as suas obras. Esse é o sentido pré-figurado. Quando os anciãos tiram a sua coroa e lançam no pé de Cristo, ele está falando o seguinte, não é mérito meu. Se eu fiz essas obras aqui e tem alguma coisa, foi você que fez para mim. Então, nós vamos pegar, por mais que temos galardão, nós vamos pegar o galardão e assim como os 24 anciãos, vamos derramar no pé dele, falando assim, não é por mérito meu, porque se eu não conhecesse a Cristo e tivesse sido transmutado para o teu reino, eu estaria algemado com pecado e com um mau cheiro etrusquiano na pele.
Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. Top. Eu gostava de pregar essas coisas na igreja. E é muito bonito. Muito bonito. Eu dava umas viradas boas. Eu acredito. Dava os meninos, cadê os meninos? Cadê? Eu pregava bastante esse trem lá na igreja. Mas o duro é que vocês pediam para eu contar sempre as mesmas obras. Sempre a da Vitória, né? Ninguém gostava da obra da Traquinas. Nós compreendemos o tribunal, nós compareceremos ao tribunal de Cristo e não ao trono branco no final do milênio. Isso tem que ficar muito claro. Trono branco condenado, tribunal de Cristo para a igreja. E aí tem um 2,17 aqui que eu vou repetir para vocês, que eu acho que esse amarra tudo. E talvez, eu não sei se todos perceberam isso. Edu, você que... Eu estou há 6 anos que eu congrego às vezes e na janela, né? Tem muita gente que fala que nós teremos um novo nome. Né? Eu acho que é muito pregado isso ainda. Sim, é muito pregado. Então eu vou reler aqui, é muito pregado. Então eu vou repetir. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei de comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Nem o nome, aí eu repito, e nem o galardão. Bruno, existe galardão por obra? Tanto para as boas quanto para as más. Ou seja, e esse galardão é você frente a frente. Você continuou crendo e se arrependendo? Continuei crendo e me arrependendo. Mas você não tem nenhuma obra boa, nenhum galardão. Agora você tem obra boa, você tem galardão. Isso foi muito importante. E a curiosidade... Esse ponto foi muito importante, é uma linha que eu defendo e defendo muito, mas ainda não abordei muito, mas conversando assim de forma aleatória e descontraída com os amigos, eu sempre falo isso daí. A questão do galardão seria este ponto bem elucidado, mas da linha, né? Como essa live aqui, né? Tem uma linha que divide eu e você. Daqui para cima eu, daí para baixo você. Então, se colocar nessa linha imaginária, daqui para cima as obras boas, né? E daqui para baixo haverá os degraus também dos galardões das obras más, né? A punição com mais intensidade, menos intensidade, e isso será pessoal a cada um também, né? A consequência. Pessoal, é doloroso, hein? Doloroso. Doloroso. Quando você fala pessoal, você foi feliz demais, porque o tribunal é juiz e julgado. Né? Isso é uma felicidade absurda. Todo mundo que lê coroa na Bíblia acha que é a coroa da vida eterna. Mas vamos lá. Existem 4 coroas que a Bíblia narra. Eu trouxe aqui o versinho para vocês, e depois vocês podem pesquisar aí que vocês vão encontrar. A Bíblia ela cita a coroa da alegria, que é um galardão. Filipenses 4:1. A Bíblia cita a coroa de justiça. Existem muitos injustiçados aqui na Terra. Não existe o sangue de alguns que clamam por vingança embaixo do trono de Deus até hoje? Os martirizados. Receberão a coroa, isso, receberão a coroa da justiça. Irmão, isso é muito forte. O seu sangue vai ser justificado. Isso está em 2 Timóteo 4:8. A outra coroa é numa epístola universal, porque a gente sabe que Filipenses foi escrito para Filipos, as Colossenses foi escrito para Colossos, então existem as alocações. Mas Tiago é uma carta que é para todas as igrejas, e é aí que fala da coroa da vida, que é para todas as igrejas. E existe a coroa de glória, que é 1 Pedro 5:4. Então a Bíblia ela fala sobre 5 julgamentos e 4 tipos de coroa. Cada um na sua prateleira, cada um no seu tempo. Deus é extremamente organizado. Senão ele não teria feito a sobrancelha para o suor não cair no olho. E se passar pela sobrancelha, tem os cílios. E se passar pelos cílios, o seu olho é mais fundo do que a sua fonte, a sua testa. Deus é tão perfeito que ele não fez o buraco do nariz para cima e essas curvaturas da orelha é para a água não entrar. Então a prateleira do galardão não vai desequilibrar a equidade do céu. Quando nós pensamos em salvação e galardão, é um raciocínio tão sobrenatural que ela explode a tampa do meu cérebro. E a gente começa a invadir um ambiente tão celestial, e ficamos envoltos a isso, mas presos em uma só palavra. Arrepender-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e volta.
Onde muitas denominações gritam, não se arrependa e parta, e o sujo suje-se ainda mais, confundindo o tribunal de Cristo com o trono branco. Confundindo, esse sujo é o etrusco agarrado com a culpa. Suje-se ainda mais. Lembre-se das algemas etrusquianas. Se você ouvir um tipo de pregação desse, faça assim no teu braço e fale, essa algema foi quebrada. Clame por Yeshua, que ele trará a Yesha, que é o dom da salvação, porque salvação é dom de Deus e homem não emprega. Dúvidas, comentários? Perfeito, perfeito, perfeito. Não fizeram algumas perguntas, deixa eu dar uma lidinha aqui, só para ver se tem alguma que a Escritura nos diz. O que leva não conseguir a salvação? Acho que já foi explicada essa questão. A paz de Deus, irmãos, quem não foi evangelizado está condenado? Quer abordar ou não? Quem não foi evangelizado, acho que é um tema bem longo, né? Ou você quer sintetizar isso daí? É longo, mas fala, é que depende. O evangelismo, tem pessoas que confundem o evangelizar ele para a assembleia, ou para a universal, ou para a adventista, ou para a congregação. Tem pessoas que acham que o evangelizar é necessariamente eu congregá-la em uma denominação. Sim. Inserir... Existem pessoas... Desculpa, Edu. Inserir a pessoa numa religião, né? Numa placa, no CNPJ, né? Isso. De maneira alguma. E aí, assim, existe lá as pessoas que nunca leram nada, nunca ouviram falar de nenhuma denominação, mas decoraram o Pai Nosso, que sabe do Senhor é meu pastor e nada me faltará, e sabe do sacrifício da cruz. Com base nisso, a fé dessa pessoa tem obras de piedade e caridade. Ela conhece Cristo sem ter ouvido falar, porque todos conhecerão. Seja ama, ou seja por intento inconsciente. Tem um ponto que é importante, né? O senhor acho que falou para servi-lo com todo o seu entendimento, né? Com todo o teu entendimento, né? Ele deixou-nos a liberdade dessa limitação nossa, né? Não ser a mesma tua. Exemplo, a quem mais é dado, mais é requerido. Ou seja, você vai ter que se adequar àquilo que você está esclarecido, né? Você vai ter que servi-lo à altura desse esclarecimento. Já aquele que nada sabe, ou sabe o mínimo, né? Esse mínimo será suficiente se tiver enquadrado dentro disso que você falou aí. Perfeito. Eu acho que está respondido. É um tema para uma live, mas você tocou num ponto aí que a gente falou no começo, que é o teu entendimento. Você percebe que o tratamento de Deus pela Bíblia é individualizado. É individualizado. Ele desce na nossa altura. Quem for batizado, nós temos uma cultura do entendimento do grupo. A igreja salva, sem entender que nós somos templo e morada, que nós somos a igreja, nós somos parte da igreja. Onde tem 2 ou 3, é uma congregação, que significa reunião de pessoas ou assembleia. Mas toda a narrativa bíblica, principalmente na relação Deus e homem, ela é totalmente o teu, o crer, o batizar, o ir, o ide. Então, tem esse particípio ativo do crer, mas ele é individual. Então, as pessoas serão julgadas no tribunal de Cristo, que não é trono branco, de maneira individualizada. E esse evangelizar não é para dentro de uma igreja, mas é evangelizar para o evangelho. Eu vou ser polêmico aqui. Eu não conheço ninguém que evangeliza para o evangelho. Nos dias atuais. Certo. Nos dias atuais. Eu não conheço ninguém que evangeliza você para a Bíblia, para Cristo, para o Evangelho. Normalmente a intenção é te levar para uma denominação. Sim. Mas a igreja primitiva, ela evangelizava você para o Evangelho, para que você se tornasse um evangelista. Sim. Porque a igreja ela não podia ficar presa em parede. A igreja ela é um ativo circulante. Sim. A igreja ela tem que estar em movimento. Sabe uma coisa que eu acho estranha, e eu aprendi isso depois, eu falo isso com um sorriso, e é um sorriso verdadeiro? Movimento de oração é profeta pregando para profeta. Não precisa. O culto é alguém pregando por um já convertido. Então, quando a gente entende Paulo, o que ele fazia? Evangelizava quem não conhecia. Pedro evangelizava os judeus. Paulo evangelizava gentios. Isso acabou. Por isso que Jesus não voltou ainda. Essa geração precisa morrer. E aí tem trabalhos isolados como o seu, como alguns outros,
para que o evangelho volte a ser pregado puramente. Até porque, Quando a gente... perdão te cortar. Tem um evangelho, esse que você falou sobre trazer, né? Perdão, cortar a tua linha de raciocínio, guarda aí. Trazer a pessoa para dentro de um sistema religioso não é pregar o evangelho. E o outro ponto é, quem está dentro do sistema, geralmente eles não pregam o evangelho de Cristo, eles pregam o próprio evangelho. Eles pregam com a vida deles. Eles evangelizam outros com a vida dele, não com a história de Cristo, né? Porque o evangelho, principalmente, é as boas novas de Cristo, né? A raiz etimológica da palavra, que é romana, né? Que a gente sabe que são boas novas e tal. Mas é você pregar a pessoa de Cristo, né? Pregar a história de Cristo, a pessoa de Cristo e o contexto geral da salvação. Não se prega isso. Por isso que as pessoas vão para denominações para melhorarem as suas vidas, para deixar os seus problemas de lado, para ser triunfantes nas suas dificuldades. E daí a chance de se frustrar com isso, ou se tornar um replicador deste mesmo evangelho falsificado, é muito maior. Então, de 100 pessoas que pregam o evangelho, se a gente falar que tem um que prega o evangelho de Cristo, a gente está sendo muito generoso. É isso mesmo. Eu concordo. Tem um ponto que é interessante, eu não quero ser ofensivo, porque eu já fiz isso. Você já viu alguém evangelizando e quando não está convencendo, fala, conta um testemunho? Já. O que acontece? A pessoa vem pelo testemunho, não pelo Cristo que salva, mas o que Cristo pode fazer. Então o testemunho, ele não serve como testemunho da operação, ou de quem operou, mas assim, ele também pode fazer na sua vida isso. E não é o significado máximo do evangelho. Não. Quando nós entendemos salvação, eu vou dar alguns nomes aqui, e se quem está aqui tiver a oportunidade, digita na internet, no celular. Coloca lá, Atanásio, Policarpo de Esmirna. Tiago morre, João morre, certo? Pedro morre, Paulo morre. Acabou a Bíblia? Não. A primeira igreja, nós temos lá Policarpo de Esmirna, que foi nascido aos pés de João, o João de Pátimos, que ele continua pregando o evangelho. Assim como Agostinho de Hipona, tem Tomás, tem muitos. Eles eram mortos, pessoal, enforcados, lançados aos leões, rasgado o seu corpo, empalado, queimado vivo. E essas pessoas iam para a beira da morte rindo e gritando, Jesus é o Salvador. Tem um texto de Atanásio prestes a morrer. Esse texto, quem lê, se não se dobrar, convertido, irmão, como diz o André Valadão, você não é crente, não. Porque esse negócio é um negócio louco. Ele valoriza, assim, eu quero que eu pegue fogo e que minha chama sobe e que essa fumaça seja espalhada como o evangelho de Cristo. Ele achava que a fumaça dele ia levar o evangelho mais longe porque ele não podia romper fronteira. Pode citar de Então, não é... Cita de novo o texto para o pessoal depois quiser pesquisar, dá um Google aí, acha e faz a leitura, que isso é importante. Cita de novo onde é que acha. Você pode procurar ou o texto de Atanásio ou o texto de Tomás de Aquino. Um dos dois é a mesma coisa. Os dois têm uma morte parecida e falam as mesmas palavras. É um negócio surreal. Tomás de Aquino, quem quiser, dá uma pesquisada, dá um Google aí e vamos lá que vocês vão aprender bastante, isso é importante. Atanásio, para o pessoal ter uma ideia, ele que derrubou a heresia e ele que levantou pela primeira vez na história do mundo a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele só falou assim num concílio, o primeiro concílio da igreja, não era nem igreja católica, ele disse assim, olha, se Jesus não é Deus, ele não podia salvar. E se Jesus não é Deus, eu não poderia adorar ele, porque seria pecado de idolatria. Caiu os arianos, virou dogma da igreja Trindade. Então, Atanásio, Nicolau de Antioquia, Policarpo de Esmirna, esses homens eram levados à morte com a certeza da salvação. E aí você vai perguntar para uns crentes aí, que não pecou não é eu que rodou, igual o povo fala, o cara rodou, bateu cabeça, deu ruim, não, é um pouco firme. Né? Você tem certeza da salvação? Não, irmão, se Deus tiver misericórdia. Irmão, você crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo Salvador? Você crê no batismo? Então, velho, você tá salvo. Aí você tem que falar assim, joga no meu time, senão você vai pro inferno. Quer dizer, pro lago de fogo. Aí eu já cometendo uns gafe aqui, doloroso. Bom, então nós transitamos aqui rapidamente entre galardões e salvação, e essa pergunta sobre quem não vai ser evangelizado não vai pro céu, é tendo para lá e ver que é amplo.
Nós faz a próxima, a gente marca uma próxima. Tá certo que você tem uma agenda apertada aí, né? Depois você ficou de me passar, você me passa depois. E a gente marca a próxima, vai marcando os temas. Irmãos, antes do Bruno dar as saudações finais e as considerações aí, essa live não vai ficar no meu Instagram, tá? Vai ficar amanhã, cedinho, vai estar postada no canal lá, o Alvo do Evangelho, pra vocês assistir. Eu deixo aí escrito no último post do feed, deixo também no status aí, nos stories, para informar aonde vai estar e vocês assistem lá amanhã. Bruno, para nós responder as últimas perguntas, ou para você responder, acho que não dá mais tempo. Passei já 1h10, logo pode ser que o Instagram às vezes derrube ou não. Já vi live chegar 1h20, 1h25, mas é um risco que a gente tem que correr, aí você não consegue fechar a live com os agradecimentos, com saudações, ela interrompe assim abruptamente. Então, se você quiser fazer as considerações finais e saudar o povo, fica à vontade, meu irmão. Agradecimento, porque normalmente as lives que eu faço é eu entrevistando alguém que normalmente não é da CCB, porque eu até não tenho acesso a essas pessoas muitas vezes, com exceção ao Rafa, e talvez seja um dos primeiros acessos que eu tenha de convite de alguém da CCB depois de 6 anos. Então isso não me traz só felicidade por estar aqui, por falar sobre teologia, mas me fez me sentir irmão novamente. Glória a Deus. E que continue com isso, porque não vou agradecer todos que tiveram paciência comigo, mas principalmente você. Que isso? E quem mandou pergunta que a gente respondeu. Deus abençoe grandemente. E que nós podemos um dia estar junto no Yasha, que é no berço da salvação em Cristo. Amém. Deus abençoe. É isso, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe por aceitar o convite. E eu devolvo a honra, para mim é que foi uma honra. Para mim não tem essa fronteira, esse problema, até porque constantemente eu estou em pecado. Então, se formos subir na balança, vamos pesar igualzinho, e nós dois, eu e o C, por justiça, merecemos o inferno, mas por misericórdia, fomos livres da culpa, e pela graça, recebemos uma benção que nós não merecíamos. Ou seja, ele, o justo, morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele, né? Exatamente isso. Deus abençoe, saudações da tua casa aí, e respeita sempre a baixinha, porque ela sempre tem razão, irmão. Não afronta para que lhe vá bem e você termine os seus dias em paz. Então, saudações a todos que nos aguentaram até agora aí. A live amanhã no YouTube vocês podem assistir. Fiquem com Deus. Paz, Deus, queridos. Até a próxima, meu irmão. Shalom, shalom.